Nos últimos anos, o Big Six nunca esteve tão ameaçado como ele está agora. Na última temporada de Premier League, o Tottenham e Manchester United protagonizaram uma das piores campanhas modernas de um time de Big Six. Um terminou em 17º, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento, e o outro terminou em 15º, empatado em pontos com o Wolves. Também, há não muito pouco tempo atrás, o Chelsea termina na temporada 22-23 em 12º lugar, com a temporada terrível. E por causa dessa última temporada, surgiu times que começaram a chamar muita atenção, principalmente o Aston Villa de Unai Emery, o Newcastle de Eddie Howe, e também tivemos alguns sinais muito positivos do Brighton nos últimos anos, que agora conta com Fabian Husler como treinador. Hoje vamos conversar sobre esses projetos interessantes e como eles podem tomar uma posição entre os 6 melhores times da Premier League no futuro. Também pode ser que já comece nessa temporada. A gente vai conversar sobre tudo isso aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Acredito que a coisa que torna provável, que o Big Six esteja ameaçado com toda certeza é a competitividade da Premier League, Big Six é quem tem mais dinheiro, então eles conseguem ir atrás de alvos que estão indo muito bem em outros clubes, como por exemplo o caso do Manchester United agora, que acabou de contratar Matheus Cunha e Mbeumo, pegou 2 alvos interessantes de clubes que poderiam tirar sua pontuação com esses 2 jogadores e agora eles são parte do próprio Manchester United, obrigando esses times a ter que evoluir, Mas todo ano eles conseguem contratar muito bem, cara. O desafio na Premier League não é só quem tá tentando pegar a vaga do Big Six, mas também os outros times de baixo que tem um bom elenco também. Você olha pro caso, por exemplo, do Sunderland, ele acabou de subir e ele gastou mais dinheiro que o Milan na janela de transferência, uma grana absurda, se eu não me engano, na casa dos 125 milhões de libras, ou de euros, não sei o valor exato, não lembro de cabeça, mas é nessa casa, São investimentos massivos. O Forest, quando subiu, também fez a mesma coisa. Os times que deveriam estar na parte de baixo com um elenco pior, tem um elenco sólido, dentro da Premier League isso é possível. Então, às vezes, o time que tá na zona de rebaixamento é um desafio grande para um time de Big Six, cara. É uma pedra no sapato de um time de Big Six. O pessoal sempre fala isso, que na Premier League não existe jogo fácil. E é verdade, cara. Não existe jogo fácil. O último colocado pode tirar uma partida do primeiro, É isso que significa estar na Premier League, cara. Todo mundo tem um elenco bom, todo mundo, às vezes, tem um bom treinador. É sempre um grande desafio, Acredito que o Big Six, ele gasta muito dinheiro para manter esse grande elenco. Nem sempre bem sucedido, nem sempre com bons investimentos, mas eles acabam gastando bastante, São times que gastam uma grana absurda pra manter ali o nível da Premier League, cara. E mesmo assim, nos últimos tempos, não tem conseguido manter, A gente viu as últimas campanhas horríveis ali que rolaram em alguns times de Big Six. A gente viu a queda do Manchester City, por exemplo, Pep Guardiola essa temporada não conseguiu brilhar tanto. Praticamente uma oscilação muito grande entre os times que deveriam ser garantidos no topo da tabela, Pelo menos tá entre 8 primeiros, mas eles não estão conseguindo manter nos últimos tempos, cara. A oscilação é muito grande. Mas ainda assim, ser um time de Big Six te traz uma vantagem muito boa, E o que separa, por exemplo, um time de Big Six em comparação a quem tá desafiando eles é a rodagem de elenco. Eu diria que isso aqui é um fator fundamental para você pontuar bem. O que acontece, Quando você pega, por exemplo, o caso do Aston Villa de Unai Emery, Você olha pra campanha dele de Champions da última temporada, foi excelente, foi um time que conseguiu desafiar o PSG, foi realmente muito legal, mas teve um custo. O Aston Villa tomou uma certa dívida, financeiramente hoje não tá tão bem, Sempre escuto na casa de que eles vão precisar ter um pouco mais de calma agora, Se quiser contratar vai ter que vender, é o desafio do mercado. Também, eles sofreram muito com a rodagem do elenco, porque eles não conseguiam manter um elenco consistente jogando as 2 competições. A Champions League é muito difícil, então você tem que ter um elenco bom em campo, e a Premier League também. E um time de Big Six, a graça deles é exatamente essa. Eles conseguem manter, jogar a Liga e ainda ter uma Champions League consistente, ter uma Europa League consistente. Esse é o grande desafio, verdadeiro para esse tipo de clube, Tentar se equiparar ali em montagem de elenco. Só que você paga salários menores e você também não consegue pagar as grandes transferências do mercado. Então eles não conseguem se manter. Além de que eles podem ser atacados no mercado e perder suas principais peças e tem que fazer reposições parecidas que não são baratas. Então eles têm a dificuldade de manter o elenco principal e ainda de rodar esse elenco, De você perder, por exemplo, no caso do Newcastle, Bruno Guimarães e ter alguém no banco de reserva com nível parecido. Eles não têm. Então o Newcastle vai ter que recorrer a outro tipo de coisa, Vai ter que buscar outro tipo de jogador com característica diferente, que entrega algo muito diferente em campo e às vezes metade do desempenho do principal jogador ali do meio de campo, Então é um desafio grande que o Newcastle tem nas mãos para poder manter ali um nível próximo ao Big Six. E pra mim essa é a grande diferença, cara. Porque por mais que Tottenham, Manchester United, Chelsea, City, quem quer que seja, eles estejam mal ali em algum momento, oscilando muito, eles ainda têm um elenco rodável. Um elenco que você perde o principal jogador do elenco, você ainda
Tottenham tem um cara pra botar ali que tem um bom nível. Teoricamente, né? Teoricamente é assim que funciona. O Tottenham um tempo atrás sofreu um pouco com isso, né? Tinha um caso lá de Harry Kane, teve uma época aí que foi um período grande, né? Onde não tinha um reserva pra Kane, né? Se Kane saísse, o time mudava completamente. Isso prejudicou muitos treinadores que passaram pelo Tottenham. E foi um problema ali que eu repeti bastante e que é em uma posição só do campo. Quando você olha pra esses outros times ali da liga, eles sofrem com isso em todas as posições do campo, cara. Basicamente toda a posição. Se você perde um jogador principal, você já tem um problema muito grande ali. Perde o goleiro principal, já tem um cara que tá no banco de reserva que tá muito inferior ali ao nível do principal. Então, o Big Six sempre tem essa vantagem, né? Que tem uma rodagem de elenco maior. E aí vem aquela coisa, né? Os times balançando no Big Six atualmente, eu diria que eu excluiria o Arsenal e o Liverpool, em primeiro lugar. Eu acho que eles não estão balançando. E eu também excluiria o City. Por quê? O City, na sua pior temporada em anos e anos, terminou em terceiro lugar. Sem muito problema. Foi a única coisa que mudou, de fato, é que o City não competiu por nada. Porque tava oscilando muito. Foi isso. Essa é a pior temporada possível de Pep Guardiola. Claro, o time dele gasta muito dinheiro. Fato. Não tem nem o que falar. Mas você entende o padrão, o alto nível disso aqui, cara. O medíocre pra ele é não disputar título. Sendo que pra outros times de Big Six, o medíocre é ficar no meio da tabela, talvez. Ou a melhor coisa que eles podem fazer é pegar uma vaga pra Champions, né? O torcedor do Tottenham às vezes fala isso. Então você começa a entender a diferença, né? Então não dá pra dizer que o City tá balançando. Não tá de jeito nenhum. E eu tenho sinais muito positivos do City, cara. Assim, teve jogador na última temporada que jogou muito mal, que nessa eu não acho que vai jogar tão mal mais não, cara. Como é o caso de Phil Foden, por exemplo. Eu sinto que o City tá voltando. Vai ter vídeo separado do City aqui no canal, no futuro. Mas o sinal é esse, cara. Quem tá balançando são esses outros clubes aqui. Tem o Tottenham, em primeiro lugar. E o Tottenham tá numa situação desgraçada. Eles mudaram de treinador. Trouxeram um treinador que conseguiu até pontuar bem com o Brentford, o que não quer dizer que ele vai fazer isso com o Tottenham, porque ele, estando em um clube maior, ele vai ter que começar a propor jogo. Então o Thomas Frank não vai poder abusar muito de algumas coisas que ele fazia ali em campo, que funcionava contra times grandes, mas você estando em um time maior, você não pode fazer essas coisas, né? Como ser muito reativo, talvez, né? A depender, talvez, de um mata-mata. Ele até possa pensar nisso, mas como ele vai estar jogando a liga, ele vai ter que propor jogo. Então não vejo como isso aqui seria positivo. Essa é uma parte ali que eu tô curioso pra ver o que ele vai montar, sendo que ele vai ter que propor jogo agora. Então não sei do que esperar do Tottenham. É um time que eu não sei se não pode acabar numa posição muito mais baixa, né? Eu tô pensando ainda nisso, né? No meu vídeo de previsão da temporada, eu acho que eu vou dar uma conclusão nessa parte. Mas é um time que tá balançando no Big Six de verdade ali. É uma vaga a mais você vai ter. O Manchester United tem um treinador que falhou miseravelmente na sua chegada. A última temporada dele foi muito ruim. É aquela interrogação. Não dá pra saber o que vai acontecer aqui. Não sabe se vai encaixar de fato nessa temporada. Eles vão conseguir entregar o desempenho que o Manchester deveria ter. As contratações vão dar certo, né? Tá acabando de chegar Benjamin Sesko, por exemplo, que pode mudar completamente como o elenco funciona. Eles vão ter um 9 de fato, né? Isso, a pontuação sobe muito, né? Porque você vai ter aquela consistência de gol. É uma coisa que é muito vantajosa. Mas o Manchester é uma interrogação, cara. O Tottenham é um desafio, né? Você pensa, pô, como é que ele vai se reinventar agora no time grande? Vamos ver do que ele é capaz. No Manchester United não é um desafio. É uma interrogação mesmo. Não dá pra saber, cara. São alguns sinais positivos que eu vi nessa pré-temporada assistindo jogos. Sinais positivos ali que eu vi do Manchester. Achei super interessante, inclusive, né? E eu não sei o que esperar, né? Mais pra frente, de novo, eu vou pensar já, pensando na minha previsão. Tem o Chelsea. Nas últimas temporadas mostrou sinais de muita oscilação, né? Com o Pochettino foi terrível. Na última temporada terminou em quarto lugar, mas dependendo da última rodada ali, não mostrou aquela consistência, né? Que é tipo, eu mereço estar entre os primeiros. Não, dependeu um pouco dos seus adversários irem mal. E eu volto a falar muito por a questão da rodagem de elenco, né? Como o adversário dele não tem rodagem de elenco e o Chelsea tem 1.500.000 jogadores diferentes ali pra poder usar, o Chelsea tem uma vantagem muito grande. E ainda a gente tinha um treinador que rodava muito bem o elenco, né? Então ele ficava rodando ali as peças pra evitar lesão e tudo mais. Então o Chelsea tinha muita vantagem em elenco em comparação aos outros. Além disso, estava jogando Conference League, que você pode botar a molecada da base. Ou seja, o Chelsea jogou a temporada com a mão nas costas contra os adversários dele. Se tivesse um equilíbrio um pouquinho maior ali, do cara não tá jogando uma Champions, ou do cara não tá sofrendo uma crise de lesão, talvez fosse diferente, né? A gente acabou contando com essa vantagem. Então eu não sei o que esperar do Chelsea também. E sim, ele é um dos times balançando no Big Six. Só que o Chelsea, diferente dos outros, ganhou o Mundial de Clubes, demonstrou sinais positivos, contratou um bom camisa 9, também foi muito bem no mercado. Além de que ele já tinha subido o nível na temporada que Enzo Maresca chega, né? Subiu muito o nível do elenco comparado ao elenco que Pochettino usou. Então o Chelsea contratou jogadores mais prontos, como foi o caso de Sancho, que ajudou muito durante a temporada. E tinha uma galera ali que já tava um pouquinho mais experiente de uma temporada pra outra e tava jogando melhor. Então esse time aqui tá balançando, mas é o que menos tá balançando.
teoricamente, né, pelo bom elenco montado que o Chelsea tá tendo, pelo treinador que teoricamente tem que evoluir o nível, né, e ele talvez mostrou sinais ali que ele pode evoluir no fim da última temporada, o Chelsea deveria conseguir ficar entre os 4 primeiros, pelo menos. Então é quem menos tá balançando, mas ainda assim há uma chance do Chelsea fazer uma temporada ruim, cara. Porque na última temporada, o que eu notei é que à medida que a temporada foi passando, os adversários foram se adaptando muito bem à estratégia de Maresca. Ela parou de dar certo, o Chelsea parou de ter um ataque fulminante e teve que começar a ser mais equilibrado em campo a cada jogo, pra também não tomar tanto gol, né? Então, tem coisa aí, cara. Tem coisa aí, tem coisa pra melhorar. Então, o Chelsea ainda assim é um time que tá balançando também. E aqui vem os times que podem desafiar. E por que eu escolhi esses 3 times, né? O Aston Villa, o Newcastle e o Brighton. Vocês vão entender agora. Antes disso, vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, é muito importante, né? Se possível, também use a opção de hype, tem na aba de comentários se você tiver no smartphone. Você me dá um hype gratuito e esse vídeo chega em mais pessoas. Eu agradeço se você fizer isso, né? E se você quiser ter um contato maior comigo, cara, é só me seguir por aqui, ó, Twitter, @ddcorvo tá aí na tela, cara. Lá eu comento futebol diariamente, comento notícias de mercado. Lá você vai ter um contato mais direto comigo ali do dia a dia, vai ser por lá, ok? É isso. Agora vamos seguir aqui em frente, cara. Bom, agora vocês vão entender por que eu escolhi esses times aqui, cara. Vamos começar falando do Aston Villa de Unai Emery, cara. Eu acho que é o primeiro que a gente tem que falar. Eu escolhi o Aston Villa porque o Aston Villa montou um elenco absurdo. É isso. O Aston Villa é a coisa mais próxima de um elenco de Big Six que a gente tem por aqui. Seguido ali do Newcastle também, que tá interessante. Mas o Villa, ele tem um elenco realmente muito consistente, né? O que falta no Villa hoje, quando eu bato o olho nesse elenco, é alguns zagueiros extras ali pra manter o nível da zaga, né? Talvez um zagueiro extra já mude tudo, alguém que possa jogar na direita e na esquerda da zaga. Talvez trazer alguns atacantes novos ali pra aquele ataque, né? Que tá faltando peças que consigam gerar mais jogo, duelo 1v1, né? Tanto que coloquei no meu vídeo montando elenco esse tipo de peça, né? Que faz um duelo 1v1 mais forte, né? Escolhi Adams e Grova, por exemplo, exatamente já pensando nisso, né? Porque faz diferença pro treinador e seria muito bem-vindo. Então eles teriam que vender pra contratar esses caras, porque a situação financeira não tá legal, né? Tem negociações acontecendo com alguns jogadores ali do elenco. Mas o que eles têm montado hoje, cara, já é bom pra caramba. E contando com a evolução de alguns jogadores interessantes do elenco, como por exemplo um Doniel Malen, a gente já sabe ali que eles podem desafiar muita gente, cara. Porque o Malen é um jogador interessante, assim. Quando ele tinha consistência no Dortmund, ele era bem perigoso, ele era uma arma. E ele pode ser uma arma na mão de Unai Emery, cara. E o grande fator deles é o treinador. O Unai Emery é um treinador que é muito desmerecido, né? Porque ele consegue fazer com um elenco mais curto, ou às vezes até com um elenco pior, muito mais do que quem já teve elenco melhor na mão. Tem treinador aí com elenco melhor na mão que faz menos. Ele não faz isso de hoje. Ele passou na La Liga fazendo isso já há muito tempo, né? Ele é um cara que com Vila Real bateu um monte de time forte, né? Então tenham em mente que ele não tá fazendo isso inconsistentemente, né? Não é só na Liga Europeia. Ele não chega lá na Europa League, na Champions e ganha de times difíceis. Não, ele faz consistentemente dentro da Premier League. Então, enfrentar o Aston Villa é sempre um inferno. É isso. Você vai enfrentar um time que ele sempre tem chance de ganhar de você, cara. Não importa quem você seja. Você pode ser o melhor time de todos os tempos, o Aston Villa pode ganhar de você. E o fator principal é o treinador, né? Emery consegue fazer um trabalho ali incrível com esses jogadores. Eu acredito que se ele não ganhar a contratação, ele vai dar um jeito de fazer essa galera render de alguma forma, cara. De usar algum jogador especial, de buscar um moleque na base e vai fazer adaptações e tudo mais, adaptar um lateral no ataque, se for possível, né? Tirar de algum jogador. Então, é por isso que pra mim o Aston Villa ele tem muita chance de terminar entre os 6 primeiros ali e ser meio que o novo Big Six, teoricamente. E ele pode continuar nas próximas temporadas a fazer isso, cara. Porque a tendência do Aston Villa é só melhorar o elenco. Pra tirar uma peça do Aston Villa, ele sempre vai cobrar muito caro de você. Então você vai comprar um Atkins de 29 anos de idade. Você vai ter que pagar uma grana absurda pro Villa. E eles vão pegar essa grana e já vão reinvestir em outro alvo bom, né? Porque eles são muito bons no mercado. Inclusive contratando jovem, né? O scout de jovens deles é impressionante, cara. Ele sempre traz um jovem que vai ter impacto e depois vão conseguir revender caro. Então o Villa ele é perigoso no mercado, cara. Bem perigoso ali. Então acredito que com o que já tem montado hoje, com algumas adições ali no futuro, o Villa pode continuar se mantendo entre os 6 primeiros durante muitos e muitos anos, considerando o treinador que eles têm. A grande coisa que pode matar o Villa é tirar Emery de lá, né? Alguém ir lá e contratar ele pra algum time maior. Aí a gente tem o Newcastle, né? Que eu também gosto do treinador do Newcastle, só pra deixar claro. Ed Howe é um excelente treinador. Tem um estilo de futebol meio revolucionário, meio diferenciado, né? Choca todo mundo. É sempre difícil enfrentar ele também. É outro treinador chato. E quando tu bate o olho no elenco montado do Newcastle, é a parte que mais brilha os olhos, por exemplo. Cara, você vai pra goleiro atualmente, tem 4 goleiros bons no elenco. 4. Não é tipo, tem um goleiro. Não, tem 4 goleiros bons. E tem 2 goleiros com nível muito bom de defesa, cara. Uns caras que fecham o canto, né? Que agora é Ramsdale e Nick Pope. Você vai observar, por exemplo, a zaga do Newcastle. Tem nomes muito bons nas últimas temporadas, cara. Os jogadores estão jogando muito bem.
Estão jogando bem acima da média. Por exemplo, o nome que eu vou citar agora é o tal do Fabian Schär, né? Pra quem não acompanha a Premier League, talvez você ache, pô, esse zagueiro não é nada demais. Mas nas últimas temporadas ele tem mostrado muito. E não só isso, eles estão ativos no mercado pra buscar mais, tentando adicionar peças que vão subir o nível do elenco. Aí nas laterais, por exemplo, eles foram atrás dos 2 moleques talentos do Chelsea, né? Conseguiram os dois e os dois estão jogando no elenco do Newcastle hoje. Os dois poderiam estar jogando hoje no Chelsea e jogando direito. Eles conseguiriam estar jogando aqui bem, talvez sendo até titular. E eles estão aqui no Newcastle, né? Então o Newcastle conseguiu sequestrar muito bem o mercado, né? Achar o alvo certo. Meio de campo do Newcastle, o grande desafio é manter essa galera aqui, né? Porque todo mundo quer contratar. E eles estão conseguindo manter. A galera tá ali com bom salário, se mantendo no clube. O ataque tem ótimas peças também, cara. Tem várias peças no ataque, contando com seu querido Alexander Isak. E eu disse que o fator do Aston Villa é o treinador. O fator do Newcastle é Isak. Se Isak conseguir ficar de pé a temporada inteira e se ele não for vendido, o Newcastle tem toda a chance do mundo de continuar ali entre os primeiros. E não só isso, quando eles venderem Isak, eles já tem um plano para contratar outro jogador e botar no lugar em nível parecido. Nesse mercado mesmo, eles buscaram vários alvos grandes ali no mercado. E eu não tenho dúvidas que quando eles saírem, eles já vão arrumar ali um nome bom, ou pelo menos 2 nomes promissores, já pensando no futuro, né? Então o Newcastle é quem mais quer se manter consistente. E hoje já tem um esqueleto muito sólido. A partir dos próximos anos, com algumas contratações, o Newcastle vai conseguir bater de frente com o Big Six já, cara. Já tem uma rodagem de elenco interessante para manter titular e reserva e não ter essa queda toda de rendimento, né? E com alguns alvos ali, com algum bom trabalho de scout, eu acredito que o Newcastle pode ir bem longe. Por isso também que eu escolhi eles, ok? Acredito que esse fator aí que pode manter eles entre o Big Six. E aí a gente tem o nosso queridinho Brighton, né? Cara, o Brighton é um time interessante. Eu acho que eles perderam desempenho ao trocar de treinador. Eu não tenho dúvidas disso, assim, que o desempenho caiu. Só que, cara, estatisticamente falando, esse treinador do Brighton rendeu muito. Ele oscilou muito durante a temporada, mas fez um futebol que eu posso dizer assim, corajoso. Ele entendeu que não dá pra fazer o que ele tava fazendo na Bundesliga, né? Na Bundesliga 2, né? Que é a segunda divisão. Ele foi com outra estratégia ali pra jogar com o Brighton. Foi equilibrando mais o time, mantendo um time um pouco diferente. E funcionou. Brighton é um time insuportável, cara. É chato de enfrentar. Você toma muito gol. Quando o Brighton não quer propor jogo também, ele fica tipo um jogo muito chato ali, muito morno. E ele consegue ficar te cozinhando o jogo inteiro. Daqui a pouco ele te faz um gol. Então, esse cara, ele consegue variar muito bem taticamente o próprio time e manter propostas um pouco diferente. Nem sempre ele é tão ofensivo, mas quando ele é muito ofensivo, o jogo é muito aberto, né? Entre as duas partes, vira um jogo de basquete. E é por isso que o Brighton, por exemplo, sofreu muito com isso. Só que ao mesmo tempo, você vai olhar pra chances criadas, né? Grandes chances criadas, o Brighton tá lá no topo. E aí, o que pega é, esse treinador é muito jovem. Ele é muito jovem pra treinador, muito jovem. Ele tem 32 anos, cara. Assim, a maioria dos treinadores tem uma idade muito maior que essa. O elenco do Brighton tem muita peça boa, cara. Muita. Lembra que eu falei do fator rodagem de elenco que eu tô falando aqui? Então, o Brighton não sofre com isso. O Brighton não tem esse problema mais. Isso aqui é algo que era do passado. Hoje não é mais. Porque o Brighton tem jogador pra caramba, cara. É um monte de jovem. Com bom salário dividido no clube. O projeto do Chelsea e do Brighton são parecidos, inclusive. Mas não para por aí. Porque o Brighton, ele não tá preocupado em trazer jogador jovem e manter ele só. Não, eles também estão atentos às oportunidades do mercado e os bons scouts. E aí eles trazem nomes nessa janela como Olivier Boscagli de graça. Eles conseguiram Maxime de Keeper, que eu coloquei ali em um elenco. Falei bem desse jogador, que tá no Brighton. Sempre que eu falo bem de um jogador aqui no canal, ele para no Brighton. Foi o caso, por exemplo, de Max Wiffer. Eu falei muito bem desse jogador em alguns vídeos, a galera duvidou bastante. Ele tá lá no Brighton, ele tá jogando no Brighton. Ele tá jogando bem. Inclusive, é uma chance muito grande dele ser o lateral direito da próxima temporada do Brighton. Ele ser o lateral direito titular do Brighton. Ou até mesmo ele ser vendido por um valor maior pra algum clube que quer um volante bom. Porque tem muito clube precisando de um volante defensivo. É um jogador, cara, que é muito bom também. Então tá ali no elenco e ele nem é titular. E ele poderia facilmente ser titular em times grandes. Eu deixo isso bem claro pra vocês. O Brighton tá com um elenco muito bom, cara. E assim, se esse treinador evoluir, como eu penso que ele vai, o Brighton com certeza vai conseguir ficar no topo. Com certeza absoluta. O ponto é, nessa temporada, ele já evoluiu muito. Há uma evolução clara no dia que ele chegou para o Brighton do fim da temporada. O Brighton do fim da temporada era um Brighton responsável. Um Brighton que entendia o que precisava. E agora ele vai poder escolher a dedo dentro desses jovens quem vai permanecer para a próxima temporada. Ele tem muitos nomes para escolher e muito jogador talentoso. Hoje ele já tem uma fórmula mais consistente de jogar o futebol, né? No estilo que é um 4-2-4, basicamente, né? Quando é 4-2-3-1 vira 4-2-4, quando é 4-4-2 vira 4-2-4 e até outras formações em algum momento viram 4-2-4. Então é meio que o estilo de jogo ali mais consistente que ele achou dentro da Premier League, né? Um meio de campo que antes era muito aberto e hoje é mais povoado. A partir dessa ideia, eu acho que ele vai reconstruir algo já para a próxima temporada. Algo consistente, né? Então a gente vai ver o Brighton dele sem testes nessa temporada, sem oscilação.
vai ser algo consistente, né? E o Brighton ainda foi lá e investiu no mercado, né? Perdeu o jogador João Pedro pro Chelsea, contratou ele como camisa 9 e aí substituiu ele com novos centroavantes. Jogadores da Grécia, né? Ninguém esperava. Stefanos Tsitsipas, eu conheço esse aqui, vi muita gente falando bem dele. Ele me lembrou um pouco o tal do Mika Bierat, que tá no Mônaco, ok? Inclusive pensei que o Brighton ia atrás dele. Pensei muito que o Brighton ia atrás dele, mas talvez por causa que ele já foi vendido pro Mônaco, eles não vão tentar porque o Mônaco vai pedir muito, né? Tá o 9 do Mônaco hoje. E também foram atrás do Charalampos Costoulas, um de 18, outro de 19 anos, ambos muito prontos. Inclusive o Tsitsipas pegou a camisa 9. E esperem bastante desse Tsitsipas, cara. Ele tem uma movimentação muito interessante, cara. Perigoso. Pagaram um valor cheio nos dois jogadores, dois talentos assim, e eu imagino que eles vão sair mais caro no futuro. Só que não pense só nisso, porque hoje eles já têm um substituto para João Pedro, que é Jorginho Rutter. Chegou com alguns problemas, foi se adaptando e hoje, inclusive quando ele joga como 9, ele tinha até algumas coisas melhores que o próprio João Pedro. E ele conseguia substituir bem o João Pedro. Então, o substituto de João Pedro já tinha sido comprado antes da temporada acabar, já contando com a venda dele. E vendeu bem, vendeu direito, ganhou uma boa grana e já trouxe bons substitutos. O Brighton tá indo muito bem no mercado, cara. Tem ainda a experiência de Danny Welbeck. Então, ele já tem um 9 principal ali experiente pra jogar a temporada. Se jogar bem como jogou a última, vai também ter um bom resultado nessa, cara. Então, cara, em questão de elenco, em comparação a Aston Villa e Newcastle, na questão de rodar o elenco, de ter um titular e reserva do mesmo nível, o Brighton tá acima deles, porque é em todas as posições. Eles simplesmente conseguiram em todas as posições e também eles têm um faro no mercado ali pra achar jogadores que podem subir o nível do elenco. Por exemplo, esse Boskagli que eu acabei de citar, cara, ele é um jogador, pode subir muito a criatividade do time. Eu nunca vi um zagueiro tão criativo quanto ele. Eu coloquei ele no elenco do Chelsea, por exemplo. Eu falei, esse cara aqui assusta, né? Para um treinador com futebol mais moderno, vai usar muito bem esse tipo de característica. Eu quero deixar isso bem claro. Então, cara, o futuro da Premier League, a única coisa que eu posso dizer pra vocês aqui é que ele é incerto, muito incerto. A gente tem times desafiando muito bem, a gente tem times do meio da tabela contratando muito bem, já montando elenco, já pensando no futuro, e tem times que estão subindo de nível na liga ali, né? Subindo da Championship pra Premier League, já montando elencos bem caros e já com a montagem de elenco muito boa pra tentar ficar. Então esses times também vão encher o saco de quem tá no Big Six. E isso gera uma incerteza muito grande de quem vai estar no topo e quem vai estar nas vagas europeias e quem vai estar entre os 6 primeiros, ok? Até por isso que eu gravei esse vídeo aqui, cara. Fiquem de olho nesses 3 times aqui que eu falei nesse vídeo aqui hoje, cara. Os 3 ali, porque tem consistência aqui. Não é algo sem querer, não é algo de uma temporada, né? Como rolou com o Forest nessa. Eu acho que é algo que vai permanecer. Enfim, cara, esse aqui é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, ok? Não esqueçam de ajudar o vídeo de qualquer maneira que você conseguir, né? Com like, qualquer outra coisa. Agradeço, inclusive. Agradeço a presença de todos. É isso, rapaziada. Tchau.